Para falar sobre a onça-pintada, a gente tem sempre que pensar que a onça-pintada é um predador do topo da cadeia alimentar. É simplesmente o ser que equilibra todo o ambiente onde ela está, porque ela se alimenta da fauna abaixo dela na cadeia alimentar e essa fauna influencia na flora, então todo o ambiente depende da onça-pintada. Eu sou Diego Viana, médico veterinário e pesquisador do Instituto Homem Pantaneiro e coordeno o programa Felinos Pantaneiros no Instituto. Ser um pantaneiro e crescer coexistindo com a onça-pintada me trouxe essa inspiração para trabalhar conservando a espécie. A onça é o maior felino do continente americano e quando a gente pensa mundialmente, ela só é menor que os tigres e os leões. Hoje, a onça-pintada ocupa menos de 60% da sua área de distribuição original, então esse impacto, essa diminuição da população ela é bem grave. Inclusive, em países como o Uruguai, ela já deixou de existir. Historicamente, os fatores que colocaram a onça-pintada em risco de extinção são de causa humana, principalmente o conflito com o ser humano, a caça por retaliação, a predação de rebanho bovino, a degradação de habitat, a fragmentação de habitat e um perigo crescente atualmente são os atropelamentos por causa das BRs que cortam os habitats das onças. Eu cresci observando fotos de animais mortos que era uma ação cultural dentro da minha própria família. O meu bisavô era um caçador de onça-pintada e de outras espécies. Lembrando que isso era permitido pela legislação brasileira na época. Mas a convivência com fotos e também com histórias onde o final para as onças pintadas sempre era a morte, me inspirou a fazer diferente. Aquilo não me fazia bem, me trazia maus sentimentos. E o meu objetivo era renovar esses sentimentos no sentido positivo, conservando a onça-pintada. Eu respeito, porque isso faz parte da evolução humana. E se hoje eu estou aqui, tem muita influência de tudo que ele fez na vida dele. Então, eu busco mudar essa história com informações científicas, mas sempre reverenciando o meu passado. O meu dia a dia, dentro do projeto, ele varia entre ações de campo, como monitorar as onças na beira do rio, nas estradas, visitar fazendas e, principalmente, ser o responsável pelas ações de coexistência e mitigação de conflito humano-fauna. As onças pintadas, elas são estigmatizadas como animais perigosos, que atacam pessoas, só que o número de casos de ataques de onças das pessoas do Pantanal, ele é muito baixo. E essa falta de conhecimento sobre a espécie é o que traz ameaça para a conservação da espécie aqui na região. É possível conviver com a onça-pintada, o Pantanal é um exemplo disso, pois nós temos diversos tipos de ocupação humana, sejam cidades que convivem com onças, sejam produtores rurais e temos uma das maiores populações de onças pintadas. Hoje nós aumentamos a nossa capacidade de diálogo com esses produtores rurais, diminuindo assim o conflito entre produção pecuária e onças pintadas no Pantanal. Nós tentamos mudar as perspectivas das pessoas, resgatando o conhecimento tradicional dessas pessoas que sempre conviveram com onça pintada, mas agregamos conhecimento científico, trazemos novidades e resultados e com isso tanto as onças quanto as pessoas se beneficiam. Eu me sinto muito bem sendo um exemplo dessa mudança positiva, porque eu inspiro outras pessoas a mudar também. E a mudança de paradigmas dentro da sociedade, ela passa por ter bons exemplos. As onças pintadas não são um perigo para o ser humano, desde que nós saibamos como conviver no seu habitat. Ela se torna uma ameaça a partir do momento que nós nos tornamos uma ameaça para essa espécie. A minha maior esperança é que cada vez mais nós, seres humanos, estamos aprendendo a coexistir com as onças pintadas, estamos valorizando essa coexistência com as onças pintadas. E isso agrega positivamente ao bem-estar de todos os seres humanos e também a todos os processos econômicos, como o ecoturismo, como a produção pecuária, e assim o Pantanal, as onças e os seres humanos ganham.